Olá! Hoje a gente vai conversar sobre algo que está bem no centro da experiência cristã. O jeito como o encontro com Cristo muda absolutamente tudo. E não é só o que a gente faz, não. É como a gente passa a enxergar a realidade. É uma verdadeira revolução que começa com uma única e poderosa certeza. O ponto de partida é exatamente este, não é uma teoria, não é uma ideia abstrata. É o fundamento de tudo, a consciência de um amor particular, único, que é direcionado a cada pessoa. É daqui que a nossa jornada começa, da certeza de que somos escolhidos. Sabe, ser escolhido por Deus não é como ser selecionado por um time ou por um emprego. É um chamado pessoal intransferível. O amor que Deus tem por uma pessoa não é uma cópia do amor que ele tem por outra. É uma eleição que afirma, que valoriza a singularidade de cada um de nós. E qual é a consequência de ser escolhido? Bom, inevitavelmente é ser enviado. Deus não nos envia para cumprir uma tarefa burocrática. Ele nos envia porque sabe que é no encontro com a realidade, com o mundo, que a vida se torna plena. A gente é enviado para encontrar o seu amor nas circunstâncias e para ser um sinal desse encontro para os outros. E aí, diante desse chamado, a nossa liberdade é provocada. Ela precisa dar uma resposta. E a resposta a esse amor que nos escolhe e nos envia pode ser resumida em uma única palavra: pertencer. É exatamente aqui que o drama da liberdade humana entra em cena. A passagem do jovem rico no Evangelho mostra isso perfeitamente. Ele intui que encontrou algo grandioso, algo que responde ao coração dele. Mas, na hora do convite para pertencer totalmente a Cristo, ele recua. O Evangelho diz que ele foi embora triste, e essa tristeza é a chave. Ela revela que ele reconheceu a beleza do chamado, mas o apego às coisas que ele possuía falou mais alto. Aqui a gente vê a tensão de forma muito clara. De um lado, o chamado de Cristo, que é uma afirmação de posse cheia de amor. Você é meu. E do outro lado, a resposta do jovem, na atitude dele, que é uma afirmação de autonomia. Eu sou meu. Essa é a batalha que acontece no coração de cada um. A quem pertencemos? É fundamental entender o que significa pertencer. Não se trata de uma obediência cega, militarista. Pelo contrário, pertencer é um ato de amor. É o reconhecimento, cheio de gratidão, de uma presença que nos valoriza infinitamente mais do que nós mesmos. A verdade é que nós pertencemos àquilo que amamos. Existe uma analogia belíssima para esse drama, que é o Concerto para Violino de Beethoven. O violino ele pertence à orquestra, a melodia dele nasce do todo. Mas, por 4 vezes, ele tenta se afirmar sozinho, voar por conta própria. E a cada vez, com uma paciência incrível, a orquestra o resgata, o chama de volta. No final, o violino encontra sua realização plena, não na independência, mas ao reconhecer, em paz, o seu lugar no conjunto. E quando finalmente a gente consegue dizer sim a esse pertencer, algo radical acontece. A consequência não é só uma mudança de comportamento, é uma transformação da própria maneira de ver, de pensar. É aquilo que Jesus pedia, mudar de mentalidade. Pertencer a Cristo gera um novo princípio de conhecimento e de ação. De repente, tudo, o casamento, os filhos, o trabalho, até a doença, tudo passa a ser visto sob uma nova luz. As categorias que a gente usa para julgar o mundo são transformadas, porque elas partem de uma nova certeza. É por isso que a palavra juízo é tão importante. Na nossa cultura, ela soa como condenação, né? Mas aqui, juízo é a capacidade de perceber o valor real de cada coisa, de entender como cada detalhe se conecta com o destino total, à luz de Cristo. É olhar a realidade como Jesus olhava. Essa frase é provocadora, mas é profundamente verdadeira. Se a fé não nos leva a ter uma posição sobre tudo que a gente vive, da política às relações pessoais, ela se tornou algo abstrato que não toca mais a vida real. Uma fé viva julga no sentido de que ela se interessa e se posiciona diante de toda a realidade. E essa vida nova, esse novo olhar, não pode ficar contido. Ele transborda naturalmente em missão. A missão não é uma atividade extra que a gente faz, mas é a expressão inevitável de um coração que foi encontrado e foi transformado. Missão não é uma questão de performance, de sermos perfeitos. Na essência, é algo muito mais simples. Pode ser resumida em 2 palavras: amar e servir. É tornar presente, com gestos concretos, aquele a quem nós pertencemos. Mas como isso se parece na prática, no dia a dia?
Vamos olhar para o testemunho de Otornei. Ele conta como, depois de 30 anos de caminho, percebeu que o seu pertencer a Cristo forjou sua consciência e suas ações, mesmo nas situações mais inesperadas. Depois de um acidente de trânsito, o motoqueiro envolvido disse para ele essa frase impressionante. O olhar de Otornei, um olhar forjado por anos de pertencimento, comunicou algo que ia muito além dele mesmo, uma segurança, uma confiança que o outro pôde reconhecer na mesma hora. O ponto crucial é este. O Otornei reconhece que aquela ação, aquele olhar, não foi algo produzido por sua própria bondade ou intenção. Foi Cristo agindo através dele. A missão acontece quando nos tornamos instrumentos, muitas vezes sem nem perceber. A metáfora que o Otornei usa é perfeita. Como a lua, nós somos pedra e areia, sem luz própria. Mas quando nos deixamos iluminar pelo sol, que é Cristo, nos tornamos luminosos. Não deixamos de ser frágeis, mas refletimos uma luz que não é nossa. O quadro de Rembrandt da ceia em Emaús ilustra isso de forma genial. Existem duas fontes de luz na cena: a luz que emana de Cristo e a luz que se reflete na serva, que está trabalhando ao fundo. A missão é exatamente essa: refletir a luz de Cristo através do serviço humilde e do amor concreto. Portanto, a lógica é clara. Tudo começa com a certeza de um amor pessoal. A nossa liberdade responde com um ato de pertencer. Esse pertencimento gera um novo olhar sobre a realidade. E esse novo olhar transborda em missão, que se resume em amar e servir. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a vida. Não se trata de grandes feitos, mas de como, nas pequenas circunstâncias do dia a dia, no trabalho, na família, nos encontros, essa luz que a gente recebe pode se refletir através de nós. A questão é, onde, hoje, cada um de nós é chamado a ser lua?